Sejam bem-vindos à nossa aula sobre a divisão sensorial do sistema nervoso. Eu sou a professora Luciene Catá e vou acompanhar você nessa nossa importante videoaula. Bem, na aula de hoje a gente vai abordar os seguintes tópicos. Primeiro, a gente vai diferenciar sensibilidade e sensação. A seguir, vamos abordar as etapas necessárias para que uma sensação ocorra e especificar posteriormente os receptores sensoriais com suas classificações, as vias aferentes ou sensoriais e as áreas corticais relacionadas às sensações. Espero que tenhamos uma boa aula. Bem, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é a sensibilidade, né? E qual a importância dessa função. Bom, a sensibilidade é a capacidade que nós temos de perceber as modificações tanto no meio interno quanto no meio externo ao corpo. Essa sensibilidade mantém o nosso sistema nervoso central ciente das modificações do meio e nos permite adaptar às diferentes características do meio. Essa figura, ela nos mostra, né, a importância da integração entre a divisão aferente do sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Ou seja, para que tenhamos a capacidade de perceber as alterações do meio e vivenciar sensações, que são as impressões físicas causadas pela sensibilidade, nós precisamos da interação do sistema nervoso periférico com o central, né? E essa figura mostra que o sistema nervoso periférico, ele permite a interação da periferia do corpo com o sistema nervoso central e assim torna-se possível as sensações, as diferentes sensações. Bom, essa figura mostra o quanto a sensibilidade e as sensações são importantes para um profissional da saúde, né? Então, o tempo todo o profissional da saúde, ele usa da sua sensibilidade e da percepção das sensações para detectar alterações como calosidades, imperfeições, perceber o que está acontecendo no interior do corpo do paciente e causa sensações nesse paciente também, né? Sensações essas que podem aliviar a dor, acalmar e trazer sensações positivas para esse paciente. Bom, aqui a gente tem um esquema geral da classificação do sistema nervoso sensorial, a divisão aferente do sistema nervoso. Inicialmente, nós podemos dividir o sistema nervoso sensorial em somático e visceral. O somático refere-se aos estímulos que vêm do corpo, né? Relacionado às sensações que vêm do corpo, soma. Essas sensações somáticas, elas podem ser decorrentes de estímulos que vêm do meio ambiente, aí a gente chama de somático exteroceptivo, né? Sendo que esses estímulos externos podem estar relacionados à sensibilidade geral, que é a somestesia, né, que se refere a dor, calor, frio, tato, pressão, e também a sensibilidade especial, que é restrita aos órgãos especiais dos sentidos, como olfato, visão, audição, equilíbrio e gustação. Além dos sentidos exteroceptivos, né, cujos estímulos vêm do ambiente externo, a gente tem também a divisão sensorial somática proprioceptiva, que vem do próprio corpo, ou seja, os estímulos são gerados pelo próprio corpo e ainda está dentro da classificação geral e a propriocepção permite, né, que nós possamos entender, mesmo que de olhos fechados, a nossa posição ou a posição do nosso corpo no espaço.
Em contrapartida, o sistema nervoso sensorial visceral, ele nos mantém informados do que está acontecendo dentro dos órgãos viscerais, pois os receptores detectam alterações internas do nosso corpo. É um sentido interoceptivo e é o sentido que vem das vísceras, é um sentido visceral. Então, né, tanto a divisão sensorial somática quanto a visceral são de suma importância para a nossa percepção do ambiente interno e externo e a nossa adaptação ou manutenção do meio interno adequado à nossa sobrevivência. Bom, a princípio é importante a gente destacar quais são as condições necessárias para que uma sensação ocorra, né? Bom, eu pontuei aqui e inicialmente deve ocorrer um estímulo capaz de ativar os receptores sensoriais, que por sua vez são estruturas nervosas que funcionam como a porta de entrada para o nosso sistema nervoso. Esses receptores sensoriais, eles são conversores, são transdutores, pois ao receber o estímulo, eles geram potenciais de ação que vão então viajar por vias nervosas, que são grupos de neurônios em sinapse, em conexão, até uma região encefálica, que vai receber e integrar esses impulsos nervosos, determinando a identificação de uma sensação. Então, seja sensibilidade geral ou sensibilidade especial, esses 4 passos têm que ser obedecidos para que uma sensação ocorra. Resumidamente, nós podemos dizer o seguinte: o receptor sensorial, ele é uma estrutura nervosa ou é o dendrito de um neurônio ou uma estrutura complexa relacionada a um dendrito que é específico para um tipo de estímulo. Ao receber esse estímulo, ocorre a abertura de canais iônicos para sódio ou para cálcio, ocorrendo influxo desses íons, atinge-se o limiar do receptor, né? E isso vai gerar então uma despolarização que se propaga por meio de neurônios pseudonipolares em direção ao sistema nervoso central. O corpo celular desses neurônios de primeira ordem, pois são os primeiros a serem despolarizados e levam essa onda de despolarização até o sistema nervoso central, se encontra no gânglio da raiz dorsal. Todos os sinais aferentes, eles entram na medula espinhal pelo gânglio da raiz dorsal. E aí, dentro do sistema nervoso central, nós vamos ter a conexão entre vários neurônios até que o sinal chegue à região específica do encéfalo e a sensação seja percebida. Mas nós vamos por partes e aqui então a gente tem um detalhe da via ou das vias aferentes, que são conjunto de neurônios levando essa informação até uma área cortical, né? Então, em vermelho aqui a gente tem o neurônio aferente primário. Esse neurônio aferente primário faz sinapse com o neurônio aferente secundário. O axônio desse neurônio aferente secundário cruza para o lado oposto, ascende até o tálamo, onde é direcionado até a área cortical específica para que ocorra a percepção da sensação. É importante ressaltar que nós temos 2 vias aferentes ou sensoriais, uma que decursa no bulbo e é mais rápida e mais discriminativa, e a outra que decursa na medula e é mais lenta e menos discriminativa. Nós vamos especificar esses detalhes mais adiante. E aqui a gente tem o córtex cerebral, né? Mostrando que o sinal vai sempre chegar em áreas específicas. No caso da somestesia, né, da sensibilidade geral, a área sensitiva primária, a área somestésica primária, é no giro pós-central lobo parietal.
Mas quando a gente pensa em sentidos especiais, a área cortical é diferente, né? Então aqui a gente tem o córtex primário visual no lobo occipital, o córtex auditivo primário aqui no lobo temporal, a área olfatória, e assim nós vamos perceber que existem algumas diferenças quando a gente fala de sensibilidade geral e de sensibilidade especial. Bom, mas isso foi só uma visão geral sobre as condições necessárias para que uma sensação ocorra, e agora então eu vou detalhar um pouco melhor cada uma dessas etapas. Vamos começar falando da classificação dos receptores sensoriais. Como dito anteriormente, os receptores sensoriais são as portas de entrada para o sistema nervoso. Eles funcionam como sensores que detectam o estímulo e, ao receber esse estímulo com uma intensidade suficiente para causar potenciais de ação nos neurônios aferentes primários, nós vamos ter então a ativação da via aferente. Em relação a esses receptores sensoriais, nós podemos classificá-los de diferentes formas. Inicialmente, eu coloquei aqui a classificação quanto ao tipo de sensibilidade. Nós temos os receptores sensoriais de sensibilidade geral, relacionadas às sensações táteis, tato, pressão, sensações térmicas, calor e frio, sensações de dor, e a sensibilidade especial, que está restrita aos órgãos especiais dos sentidos, como sensibilidade olfatória, gustatória, visual, auditiva e de equilíbrio. Bem, podemos também classificar esses receptores sensoriais quanto ao tipo de estímulo que eles detectam, né? E aí a gente vai perceber que cada tipo de receptor sensorial é sensível para um tipo de estímulo e ele foi projetado para responder a esse tipo de estímulo. Então, os mecanoceptores, eles respondem, eles são ativados por deformações mecânicas. A gente pode falar dos receptores do tato, por exemplo. Os termorreceptores, como o próprio nome indica, são ativados quando ocorrem alterações de temperatura. Os nociceptores são ativados por lesões teciduais, os quimiorreceptores por fatores químicos e os receptores eletromagnéticos são os fotorreceptores, são sensíveis à luz, né? Então, essa classificação é uma classificação muito comumente usada, né? Mecanoreceptores para tato, também para propriocepção, para percepção de pressão arterial lá dentro das artérias, os termorreceptores, receptores que, quando ativados, geram a sensação de calor ou de frio. Os nociceptores são os receptores para dor, né? Geram a sensação de dor. Os quimiorreceptores são os receptores para olfato, que detectam substâncias químicas dissolvidas no ar que entra no nariz, substâncias químicas dissolvidas na saliva, para a gente sentir o gosto, e também temos quimiorreceptores lá nas grandes artérias para detectar substâncias químicas como CO2, o O2, o H+, no sangue que passa dentro desses vasos sanguíneos. E temos os fotorreceptores que estão relacionados à sensação de visão. Então, a terceira classificação dos receptores sensoriais pode ser dada de acordo com a complexidade, né? E nós temos aí receptores sensoriais que podem ser simplesmente dendritos de neurônios, chamados de terminações nervosas livres. Um bom exemplo são os nociceptores, né, da dor, e os termoceptores. As terminações encapsuladas são terminações nervosas com uma cápsula de tecido conjuntivo, são um pouco mais complexas do que as terminações nervosas livres, estão relacionadas ao tato e à vibração, e temos a célula receptora especializada não neural, como os receptores de sensibilidade especial,
onde eu tenho células que fazem contato com os neurônios aferentes primários, né? E são bem mais complexas do que os receptores de sensibilidade geral. Aqui a gente tem uma figura que mostra essa classificação de acordo com a complexidade. Aqui nós temos terminações nervosas livres, que são simplesmente dendritos de neurônios pseudonipolares, né? E eles são específicos, né? Para dor, para temperatura, e eles então não têm uma grande complexidade. A seguir, podemos falar dos receptores encapsulados, onde a gente tem aqui o dendrito do neurônio aferente primário e uma cápsula de tecido conjuntivo com material viscoelástico no seu interior, né? Aqui são receptores de pressão e vibração, e eles também estão associados aos neurônios pseudonipolares de primeira ordem. E aqui a gente tem um receptor gustatório, que é uma célula não neural, mas que faz sinapse com o neurônio aferente primário pseudonipolar. E é importante ressaltar, né, que o axônio desse neurônio, ele chega no sistema nervoso central para que ocorra a propagação do potencial de ação pela via aferente. Aqui nessa figura, a gente pode ver aqui um neurônio bipolar que está relacionado à sensação de olfato, né? Pseudonipolar, que são os neurônios aferentes primários de sensibilidade geral, e os multipolares, que acabam fazendo parte da via aferente ou sensitiva também, né? Aqui nós temos um pedaço de pele só para mostrar, né, a quantidade de receptores sensoriais em um pedaço de pele e a heterogeneidade também, né? Então aqui a gente tem alguns receptores mais superficiais e alguns receptores sensoriais mais profundos, né? Aqui na epiderme, na derme. Aqui os mais superficiais a gente pode destacar as terminações nervosas livres, os discos de Merkel, Meissner, os corpúsculos de Meissner, e mais profundamente a gente tem os corpúsculos de Pacini, Ruffini, e vamos então perceber que cada um desses tipos de receptor sensorial é específico para um tipo de estímulo. Aqui, novamente, a gente tem alguns detalhes, né, de receptores sensoriais cuja estrutura é bem simples, são simplesmente os dendritos dos neurônios aferentes primários, que são aqueles que são primariamente despolarizados e levam essa onda de despolarização até o sistema nervoso central. Aqui, terminações encapsuladas, Meissner, temos também os corpúsculos de Ruffini, as terminações dos folículos pilosos, os corpúsculos de Pacini, bulbo de Krause e os discos de Merkel. Cada um com sua complexidade e com sua especificidade. Uma área que a gente tem uma grande concentração de receptores sensoriais são na ponta dos dedos, né? E devido à presença desses receptores sensoriais e uma grande área de córtex cerebral dedicada a essa região, a gente tem uma extrema sensibilidade que permite a leitura em braille para as pessoas com baixa visão ou com ausência de visão. Aqui nós temos uma outra classificação dos receptores quanto à capacidade de adaptação. Aí nós podemos classificá-los em receptores fásicos e tônicos. Os receptores fásicos são os receptores sensoriais que se adaptam rapidamente, ou seja, eles respondem com uma alta frequência de potenciais de ação enviados ao encéfalo, né? Num primeiro estímulo, mas depois essa frequência para, e aí a sensação para também, né? Já os receptores tônicos,
eles não se adaptam facilmente ou nunca se adaptam e vão então enviar constantemente, enquanto existir o estímulo, potenciais de ação para a região específica do encéfalo. Como exemplo, nós podemos falar dos receptores tônicos, né? O da dor crônica, e como fásicos, os termoceptores, né? Quando a gente entra numa banheira com água fria, a princípio a gente sente muito frio, porque uma alta frequência de potenciais de ação está sendo enviada para o córtex cerebral, mas depois, com o passar do tempo, a sensação diminui ou até mesmo desaparece, né? Porque a adaptação é bem rápida. E a gente pode ver isso aqui nessa figura, né? Então, os receptores tônicos, enquanto durar o estímulo, nós vamos ter potenciais de ação sendo enviados para a área cortical específica. E os fásicos, né, se adaptam rapidamente a um estímulo constante, e nós vamos ter alguma frequência de potenciais de ação no início do estímulo, mas depois esses potenciais de ação não são mais enviados para a área cortical específica e a gente não tem mais essa adaptação, né? Os receptores do olfato também podem ser um exemplo de receptores fásicos. Quando a gente entra na sala de anatomia, o cheiro é forte, incomoda, mas à medida que a gente fica nesse espaço, esse cheiro não mais incomoda, a gente já não tem mais a mesma sensação inicial, né, de quando a gente entrou nessa sala. Bom, quanto à localização, a gente pode ter os esteroceptores, que detectam estímulos externos, e os interoceptores, que detectam alterações do ambiente interno do corpo. Eu coloquei aqui uma figura que mostra os quimiorreceptores, né, no arco da aorta e nas carótidas, né, que vão detectar a concentração de CO2, de O2, o pH no sangue arterial que passa por elas. Então, o estímulo é interno, são interoceptores, né? E um ponto muito importante, além da classificação dos receptores sensoriais quanto ao tipo de estímulo, ao tipo de sensibilidade, a capacidade de adaptação e a complexidade, nós precisamos falar de uma característica importante desses receptores sensoriais, que é o campo receptivo, né? O que seria esse campo receptivo? O campo receptivo de um receptor é a área monitorada por ele, né? E esse campo receptivo, ele está muito relacionado à capacidade de discriminação de dois toques em diferentes áreas do corpo. O que a gente vai perceber? Aqui a gente tem um pedaço de pele e aqui a gente tem o campo receptivo desse receptor sensorial e o campo receptivo desse segundo receptor sensorial. O que nós vamos perceber é que quanto menor for o campo receptivo, mais fácil vai ser nossa discriminação de dois toques. Mas não é somente o tamanho do campo receptivo, né? A gente tem que levar em consideração a convergência de sinais para os neurônios de segunda ordem, né? Ou os neurônios aferentes secundários. Quando eu tenho um pequeno campo receptivo e uma baixa convergência de sinais, a discriminação de dois toques é melhor, né? Mesmo que eu tenha pequenos campos receptivos, mas uma alta convergência de sinais para o neurônio aferente secundário, a discriminação de dois toques vai se tornar menor. Ou seja, para que tenhamos uma boa discriminação de dois toques, nós precisamos ter naquela região campos receptivos pequenos e baixa convergência de sinais, que é o que está escrito aqui, né? Quanto menor o campo receptivo, a área monitorada por um único receptor sensorial, e quanto menor a convergência de sinais de neurônios aferentes primários para neurônios aferentes secundários, mais fácil será a discriminação
de 2 toques. É por isso que a gente consegue perceber melhor 2 toques na ponta dos dedos, né? Do que quando comparado, por exemplo, às nossas costas, né? Bom, falando agora sobre a via aferente ou as vias aferentes, a gente precisa discutir a questão da decussação do sinal. Bom, nós vimos que a nossa história ela começa com a ativação do receptor por um estímulo específico. Esse estímulo tem que ser forte o suficiente para atingir o limiar do receptor, né? Gerando uma entrada de sódio e de cálcio que suba a voltagem a ponto de ativar novos canais de sódio e ocorrendo assim a onda de despolarização que viaja pelo axônio do neurônio aferente primário. Bom, o que acontece então é que o receptor sensorial ele meio que converte estímulo em potencial de ação, ou seja, ele recebe o estímulo e gera um potencial de ação que vai ser enviado pelo neurônio aferente primário, que é o neurônio de primeira ordem, até a medula espinhal, no caso da sensibilidade geral, né? Esse axônio desse primeiro neurônio, ele pode subir em direção ao tronco encefálico e lá no bulbo ele faz sinapse com o neurônio aferente secundário ou neurônio de segunda ordem. O axônio desse neurônio de segunda ordem decursa ou cruza para o lado oposto ao lado do estímulo, né? E aí ele vai ter seu axônio ascendendo e lá no tálamo ele vai fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem. O tálamo é a central de distribuição, né? No tálamo, o neurônio aferente secundário faz sinapse com o neurônio aferente terciário ou neurônio de terceira ordem, que leva então o potencial de ação até a área do córtex cerebral específico para que ocorra a percepção da sensação. Ou seja, essa via onde a decussação ocorre no bulbo, ela tem características diferentes dessa outra via sensorial cuja decussação ocorre na medula, né? Então aqui a história é a mesma. Eu tenho um receptor sensorial, que é um transdutor. Esse receptor sensorial, ao receber o estímulo, induz a abertura de canais de sódio e cálcio nos dendritos, né, do neurônio aferente primário e o potencial gerador ou potencial do receptor. Vamos ter então uma despolarização propagada e o neurônio aferente primário leva esse potencial de ação até a medula. Lá na medula mesmo, ele faz sinapse com o neurônio aferente secundário, cujo axônio decursa para o lado oposto a nível de medula e ascende até o tálamo. E aí ele faz sinapse com o neurônio de terceira ordem, que sai do tálamo e vai até o córtex fazer sinapse com o neurônio de quarta ordem para que ocorra a percepção da sensação. Qual que é a diferença entre essas duas vias aferentes? A via que decursa no bulbo recebe o nome de via da coluna dorsal leminisco medial e a via que decursa na medula recebe o nome de via anterolateral. A via da coluna dorsal leminisco medial é formada por axônios mais largos, de maior calibre, com mais mielina. Portanto, a informação na forma de potencial de ação chega mais rapidamente ao córtex somatosensorial. A via anterolateral, que decursa na medula, é formada por fibras menos calibrosas e com menos mielina ou sem mielina. Portanto, o sinal ele viaja um pouco mais devagar do que na via da coluna dorsal leminisco medial. Os sinais que viajam por meio da via da coluna dorsal leminisco medial são sinais mais discriminativos, de tato epicrítico e está relacionada também à propriocepção. Já os sinais que viajam pela via anterolateral, eles
vão ser, além de mais lentos quando comparado à outra via, vão estar relacionados às sensações menos discriminadas, menos discriminativas. O tato protopático, a dor, a temperatura viajam pela via anterolateral, né? Então, é importante nesse momento falar um pouquinho dessa classificação das fibras nervosas aferentes, né? As fibras do tipo A são grossas, mielinizadas, com alta velocidade de condução. Só que a subdivisão em A alfa, A beta e A gama, ela é muito comum na via da coluna dorsal leminisco medial. Enquanto que as fibras A delta, que são as mais fininhas, com menos mielina, e as fibras C, que são fibras amielinizadas, levam sinais de temperatura e dor, principalmente pela via anterolateral. Então, aqui nessa figura a gente pode ver, né? Então, aqui a alfa, a beta são mais calibrosas e possuem mais bainha de mielina, né? São da via da coluna dorsal leminisco medial, enquanto que a delta e C são da via anterolateral, que está muito relacionada à dor e à temperatura, né? Sensações protopáticas, enquanto a alfa e a beta estão relacionadas à via da coluna dorsal leminisco medial, sensações epicríticas, né? Então, agora eu coloquei aqui um resumo só para a gente reforçar isso aí, né? Então, as vias aferentes somáticas em direção ao córtex são duas: via da coluna dorsal leminisco medial e via anterolateral. Características do sistema coluna dorsal leminisco medial: suas fibras decursam no bulbo, fazendo sinapse no núcleo cuneiforme grácil, ascendendo ao tálamo, né? No núcleo posterolateral ventral. Possuem grandes fibras nervosas mielínicas, a alfa, a beta e a gama. Tem alto grau de orientação, permite uma menor distinção entre dois pontos e carregam sinais que levam à detecção de vibrações, pressão, posição e sensações epicríticas, né? Enquanto que a via anterolateral, também chamada de espinotalâmica, tem fibras que fazem decussação na medula, ascendendo ao tálamo, baixo grau de orientação. As fibras são mielinizadas menores, as A delta ou amielinizadas, as fibras C, responsáveis pelas sensações de dor, sensações térmicas, tato grosseiro, cócegas, coceira e sensações sexuais, ou seja, sensações protopáticas e menos discriminativas. Bom, falamos sobre os receptores sensoriais, sua importância, sua classificação, falamos sobre as vias que levam sinais aferentes até o córtex sensorial, no que tange a sensações somáticas, né? E a gente precisa então falar um pouquinho sobre informações aferentes que vão para o cerebelo, né? No que diz respeito à propriocepção, né? É importante que os sinais tônicos, né, de receptores tônicos que vêm dos músculos, né, os proprioceptores, que são os fusos musculares, o órgão tendinoso de Golgi, os receptores das cápsulas articulares, esses sinais devem chegar ao cerebelo, porque o cerebelo ele tem uma função muito importante na manutenção do equilíbrio, na parte motora, e para que ele faça os ajustes necessários, ele tem que estar o tempo todo ciente do que está acontecendo ali nos músculos, tendões, articulações, né? Então, os receptores sensoriais relacionados à propriocepção também enviam sinais para o cerebelo, e é isso que está sendo mostrado aqui, né? Bom, entendido sobre receptores sensoriais, que são as portas de entrada para o sistema nervoso,
entendido sobre as duas vias nervosas que levam sinais aferentes ao córtex somatosensorial e entendido que existe uma distribuição ali no córtex somatosensorial das áreas do corpo, né? Os sinais sempre chegam ao mesmo local. A gente precisa falar um pouquinho sobre a projeção do corpo nessa área sensorial somática, né? Bom, primeiro ponto, como ficou, espero que tenha ficado claro, é que cada lado do córtex cerebral recebe informações sensoriais do lado oposto do corpo. Isso por causa da decussação, né, que pode ocorrer no bulbo ou na medula espinhal. E existe sempre uma orientação espacial distinta, ou seja, existe uma especificação do local onde chega cada sinal. Bom, as vias sensoriais para a transmissão de sinais somáticos ao sistema nervoso central, né? Elas sempre entram na medula espinhal pelas raízes dorsais, né? Dos nervos espinhais e vão seguir da medula para o cérebro. E aí, como existe essa decussação nas vias, um estímulo que ocorre no lado direito do corpo é processado no hemisfério cerebral esquerdo e vice-versa, né? Os neurônios de primeira ordem são os neurônios aferentes primários, são os primeiros neurônios a se despolarizarem e levam essa onda de despolarização até a medula espinhal, né, que já faz parte do sistema nervoso central. Esses neurônios de primeira ordem fazem parte do receptor sensorial, como dito anteriormente, e eles fazem sinapse dentro do sistema nervoso central com o neurônio de segunda ordem. Esse, por sua vez, recebe informações do neurônio de primeira ordem e transmite até o tálamo. O neurônio de terceira ordem tem seu corpo celular no núcleo talâmico, né? E vai então ter o seu terminal axonal fazendo sinapses com neurônios de quarta ordem já no córtex cerebral. E esse neurônio de quarta ordem está nas áreas receptoras sensoriais do córtex cerebral. Então, nós vamos ver novamente as duas vias, né? A que decursa no bulbo, que é a via da coluna dorsal leminisco medial, relacionada ao tato epicrítico, vibração, propriocepção, pressão, sensações mais discriminativas, e a via anterolateral, que decursa na medula, e está relacionada ao tato mais grosseiro, às sensações de dor, sensações térmicas, né? E aí a gente pode ver nessa figura também o giro pós-central no lobo parietal, né? Com uma representação de todas as partes do corpo, mostrando para onde chegam os sinais vindos de estímulos nessa região. É importante ressaltar que quando o potencial de ação viaja pela via nervosa e chega no córtex sensorial, né, no giro pós-central, é que vai ocorrer a projeção, né? O cérebro projeta a sensação para a área estimulada. E aqui nós temos o homúnculo sensorial, que é uma representação em maior escala das áreas mais sensíveis do corpo. As mãos, os dedos, a língua, os lábios, os genitais, né, eles apresentam uma maior sensibilidade, não só porque possuem maior quantidade e concentração dos receptores sensoriais, mas também porque existe uma grande área de córtex dedicada a essas regiões. Então, associando maior número de receptores sensoriais e maior área cortical do giro pós-central dedicada a essas regiões, a gente percebe que essas regiões são regiões de maior sensibilidade, né? Para fechar a nossa aula de hoje, é importante ressaltar as características das sensações, né? Primeira característica é a modalidade sensorial. A gente tem que ser capaz de perceber que algo é quente ou frio e
discriminar a sensação térmica, por exemplo, da sensação de dor ou da sensação de tato. Isso é possível, né? Essa diferenciação de uma sensação da outra é possível devido à especificidade dos receptores sensoriais. Receptores específicos vão gerar sensações específicas quando ativados. A localização do estímulo está muito relacionada ao que eu expliquei anteriormente, né? A projeção. Quando o sinal chega à área cortical específica, o cérebro refere as sensações ao ponto de estímulo, né? Ao ponto de estimulação. A intensidade do estímulo também pode ser discriminada de acordo com a frequência de disparo. Um estímulo mais intenso gera uma maior frequência de disparos de potencial de ação, a isso a gente dá o nome de somação temporal, e também a intensidade pode ser discriminada pelo maior número de fibras, que é a somação espacial. Então, estímulos de maior intensidade geram uma maior frequência de disparo e um maior número de fibras, o que gera uma sensação mais intensa, né? A adaptação, como nós dissemos, é a diminuição na sensibilidade a estímulos continuados, é uma característica do receptor sensorial, né? De alguns receptores sensoriais. E a persistência seria o contrário da adaptação. Enquanto na adaptação a sensação diminui à medida que o estímulo continua, na persistência algumas sensações persistem após o estímulo ser removido. É uma característica dos receptores tônicos, né? Então, a partir daí, a gente consegue entender todo o caminho, desde a ativação do receptor sensorial, a conversão desse estímulo em potencial de ação, a viagem desse potencial de ação pelos neurônios aferentes primários, secundários, terciários e quaternários, decussando ali a nível de medula ou de tronco encefálico, e a chegada à área cortical específica para que ocorra então a percepção da sensação. Então eu fecho a nossa aula de hoje com essa figura mostrando, né, a área somestésica primária, que é o giro pós-central, aqui a área da visão, que é no lobo occipital, a área responsável pelo paladar, a área relacionada à audição, né, no lobo temporal, e maiores detalhes sobre sensibilidade especial serão dadas em aulas posteriores. Muito obrigada pela atenção e espero reencontrar vocês nas nossas próximas aulas.